o máximo que nós podemos afirmar é que a inflação vai subir no Brasil, que a tendência do dólar é continuar a cair, que a tendência do ouro é subir, etc., etc., etc. A tendência é que vai haver uma inflação nos Estados Unidos, que é isso que nós podemos afirmar. Agora, qual vai ser a inflação do ano? Eu digo, não sei. Não sei, e ninguém pode saber, muito menos o Banco Central, embora ele ache que possa saber. E muito menos o ministro está fazendo. Esse não sabe nem isso e nem teoria econômica. É verdade, infelizmente, é verdade. Eu gostaria de dizer o contrário, mas não posso. Na economia, que é o meu campo, né, principal, a economia da escola austríaca também deriva daquele núcleo lá que está piscando sem cessar, e nós podemos, acho que eu tenho 3 minutos, né? 3 minutos, nós podemos resumir falando que nós, austríacos, estudamos os mercados de uma forma diferente da mainstream econômica. Nós não vemos os mercados em equilíbrio de concorrência perfeita, de monopólio, de competição monopolista, de oligopólio. Nós vemos os mercados como processos que estão sempre convergindo para o equilíbrio, embora nunca atinjam esse equilíbrio. Porque os principais elementos da teoria são: os mercados são movimentados pela ação humana, tanto no lado da oferta como no lado da demanda. Segundo, a ação humana se dá ao longo do tempo dinâmico, em que cada instante é um processo de aprendizado. Terceiro, as transações se realizam sob condições de limitação e dispersão do conhecimento. Quarto, os mercados são ordens espontâneas, então estão sujeitos a permanentes mutações. E quinto, a ação humana é subjetiva. Então, como esperar equilíbrio em um mundo desses? A função empresarial, que foi analisada magistralmente por Mises, por Israel Kirchner, pelo professor espanhol Jesus Huerta Soto e outros, né, resumindo, a capacidade individual subjetiva de perceber as possibilidades de ganhos existentes nos mercados. Portanto, resumindo, a função empresarial nada mais é do que uma categoria dentro do conceito geral de ação humana. A ação humana, então, pode ser considerada como um fenômeno empresarial, mais especificamente aquela ação que realça as capacidades perceptiva, criativa e de coordenação do agente. Como uma das palestras do seminário é sobre o empreendedorismo, eu vou até passar para o item seguinte. Estou preocupado com o tempo. Apesar de ser brasileiro, eu gosto de cumprir o horário. 1 minuto? Pena que eu não vi o que você me mostrou. Bom, o debate sobre cálculo econômico é conhecido por todos também, lá por volta dos anos 20. Mises, em debate com os economistas socialistas, dizia que o socialismo estava fadado ao fracasso e disse por quê. Resumindo, o socialismo não contempla a propriedade privada. Então, não faz sentido falar em mercados num sistema socialista. Se não há mercados, não pode haver preços. Não havendo preços, o cálculo econômico torna-se impossível. Então, ele afirmou categoricamente que o socialismo ia ruir por ele mesmo, como aconteceu e continua a acontecer, infelizmente. O outro item é a teoria monetária, a teoria monetária austríaca pode ser resumida em 5 pontos. Primeiro, os efeitos das variações no estoque de moeda afetam desigualmente os preços relativos, a estrutura de capital, os padrões de produção da economia e alteram os níveis de emprego dos fatores de produção. Mises já escrevia isso em 1912. O segundo ponto, os ciclos econômicos são fenômenos que, embora se manifestem no setor real da economia, têm causas exclusivamente monetárias. A culpa é sempre do Banco Central. O terceiro é que a moeda, como qualquer outro bem, tem o seu valor decretado pelo princípio da utilidade marginal. Como Mises demonstrou naquele livro de 1912, aquele tratado que, em alemão, eu nunca consigo pronunciar a palavra, o professor Miller já tentou me ensinar, umas 10 vezes eu não consigo pronunciar, é a teoria da moeda e do crédito, né? Mises, com o seu teorema da regressão, provou isso, que a moeda depende da utilidade marginal. O quarto é que a inflação ela deve ser definida não como se define normalmente,
aumentos contínuos e generalizados de preço. Isso é o efeito da inflação, mas a causa da inflação é uma só. O preço do caviar é mais caro em relação à batata, porque a oferta de caviar é mais escassa do que a oferta de batatas. Então, a inflação nada mais é do que a emissão de moeda sem lastro. Ponto final. A inflação é isso, o resto é efeito. Então, essa inflação que está aparecendo no Brasil e no mundo hoje, ela já foi plantada há 3, 4, 5 anos atrás. Cadê o quinto aqui? O quinto e último ponto é que a moeda é uma ordem espontânea também. A teoria do capital, que é o item seguinte, já passei de 1 minuto, mas em 1 minuto eu termino. É um elemento que, sem dúvida, diferencia a teoria austríaca de todas as outras teorias, vamos dizer, rivais. Pelo simples fato de que essas teorias, quer dizer, os modelos macroeconômicos, por exemplo, não têm uma teoria do capital. Lá, o capital é uma constante, uma letra K, que fica constante o tempo inteiro, uma coisa absolutamente irreal. Quem mais contribuiu para a concepção austríaca do capital foi, sem dúvida, von Bawerk, seguindo a tradição iniciada por Menger. O ponto central é o conceito de estrutura do capital ou estrutura de produção, que considera as diversas etapas em que um bem começa a ser produzido até ficar acabado. Esses estágios correspondem à estrutura de capital e, portanto, o capital não é homogêneo e muito menos constante, como os modelos macroeconômicos consideram. Ele é heterogêneo e varia com os demais fatores de produção ao longo do tempo. Por fim, a teoria dos ciclos econômicos, que é um dos temas que eu sempre gostei de escrever sobre isso. Ela foi desenhada por Mises no seu tratado de 1912, foi desenvolvida por Hayek nos anos 30, em sua famosa controvérsia com Lord Keynes, e foi aperfeiçoada por outros economistas da tradição austríaca. Entre eles, um moderno, que é o professor Roger Garrison, que utiliza, inclusive, gráficos, coisas que chegam a escandalizar os austríacos mais puristas, como meu amigo Peringer, que está aqui presente, mas que, sem dúvida, tem o grande mérito de nos ajudar a comparar como é que os austríacos pensam vis-à-vis os outros economistas. Essa teoria pode ser resumida bem rapidamente. É uma teoria da moeda, do capital e dos ciclos econômicos, ao mesmo tempo. Ela mostra como a emissão de moeda produz o efeito de diminuir a taxa de juros e, inicialmente, enganar os agentes, que, acreditando que se trata de maior poupança, eles embarcam em investimentos de maturação mais longa e alargam a base da estrutura de capital da economia. Mais tarde, quando esses agentes descobrem que, na verdade, não era poupança, mas era uma moeda fantasiada de poupança, a taxa de juros sobe e isso leva a um encolhimento da estrutura de produção. Um fenômeno que produz o desemprego, que ficou conhecido como efeito concertina, a palavra italiana, em português pode ser efeito sanfona, estica, encolhe, que vai ser maior nos setores mais afastados da produção de bens finais, ou seja, nos setores mais ligados à produção de bens de capital. A inflação, então, ou seja, aquela quantidade adicional de moeda que entrou na economia sem lastro, acaba provocando o desemprego de fatores de produção, ao contrário do que os keynesianos sustentam. Como disse o Hayek, não há escolha entre comer demais e ter indigestão. Quando se emite, além do lastro, quando se come muito, a indigestão virá, com certeza, na forma de inflação. Se vocês olharem para os gráficos do Banco Central da Europa, do Banco Central dos Estados Unidos e do nosso Banco Central de emissão de moeda, vocês poderão ver facilmente que a inflação já foi plantada e que agora ela vai começar a se manifestar. Essa conclusão de que o desemprego é a causa natural da inflação mostra quão erradas e equivocadas são as análises keynesianas que acabaram conhecidas como curva de Phillips. Essas análises postulavam a existência de um trade-off, de um dilema, entre inflação e desemprego. Tenho pavor quando vejo ela ali. Não existe o trade-off entre inflação ou desemprego.
A crise de setembro de 2008 é explicada perfeitamente pela escola austríaca, pela ABCT, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que explica melhor do que qualquer outra teoria. Como explica também o fracasso das políticas keynesianas, como vai mostrar aqui o professor Murphy, na palestra dele, que os governos adotaram. Finalmente, a conclusão. Ação, tempo e conhecimento. Eis o universo fascinante da Escola Austríaca de Economia, a sua pedra fundamental. Finalizo dizendo que, depois de 2 décadas estudando a Escola Austríaca, eu formei uma convicção muito firme, que é a de que a pedra que os construtores da economia rejeitaram e continuam rejeitando é, de fato, a pedra angular, e que o dever dos economistas austríacos é o de tentar mostrar isto para o maior número de pessoas, para o próprio bem dessas pessoas. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.